Olá, você, graça e paz, tudo bem? Tudo na paz? Como é que você está? Estamos vendo aqui, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que gerou aquele Domingo de Ramos, que é comemorado principalmente pela Igreja Católica, mas a Igreja Protestante também, né? Nós evangélicos também temos essa referência porque é uma semana antes do Domingo da Ressurreição. E o que Jesus fez depois que entrou em Jerusalém? Se nós seguirmos Mateus 21, a partir do versículo 12, fala o que Jesus fez no templo. Fala sobre a purificação no templo. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vieram até ele no templo cegos, mancos, e ele os curou. Mas vendo os chefes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: Ouves o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Nunca lestes da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Jesus, ele tinha ido até o templo, ele expulsou aqueles cambistas, os vendedores de pombas e aquela coisa toda, porque eles estavam comercializando e transformando o templo em covil de ladrões. E por que covil de ladrões? O preço não era justo, não era o preço praticado normalmente, era superfaturado visando o lucro pessoal deles. Na lei, proibia que animais mancos, cegos, feridos fossem sacrificados. E eles, com ganância, também utilizavam esse tipo de animais, né? A pessoa vinha de longe, não tinha como transportar o animal, então fazia a conversão do dinheiro comprando o animal e, com isso, facilitava a ir ao templo para sacrificar. E era um ritual normal no judaísmo antigo. Era uma exigência, mas aqueles homens se aproveitaram daquela oferta-demanda para lucro exorbitante e não tinha um temor a Deus. O animal não estava nas especificações que a palavra de Deus, a lei de Deus exigia. E o intuito deles não era ajudar aquelas pessoas a converterem a moeda, o dinheiro, em animal para sacrifício, e sim lucrar com isso. E foi por causa disso que Jesus tomou aquela atitude de derrubar todas aquelas coisas e expulsar aqueles homens do templo. Que nós venhamos fazer tudo para Deus com o melhor do nosso coração, o melhor das nossas intenções, e não com segundas intenções, como estava sendo naquele caso. Que Deus, ele pesa os corações, ele avalia. A palavra de Deus fala que ela é viva e eficaz, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que as intenções do nosso coração, dos nossos corações, sejam agradáveis a Deus e não desagradáveis a ponto de Deus tomar atitudes para corrigir. E Deus só exorta aquele que Ele ama. Então, se nós estamos sendo confrontados ou corrigidos por Deus, é porque Ele ainda nos ama. E não rejeite a correção de Deus. É para o nosso bem, para que nós venhamos fazer o certo e não continuar no erro. Se Deus está vendo que as coisas estão indo errado e está permitindo, é porque Deus já entregou a própria sorte. E isso não é legal. Então, que se nós estejamos fazendo alguma coisa para Deus,
que seja com o melhor do nosso coração. Amém? Deus abençoe sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu.